Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o ProConecta Podcast e hoje a gente tem aqui o nosso convidado mais especial, Armindo Ferreira, News Influencer Tech. Ele faz cobertura jornalística de tecnologia já há 12 anos e esteve no ProConecta do ano passado. Ele esteve num painel, então foi muito rica a troca e muito bom tê-lo aqui de novo com a gente, Armindo. Que Seja bacana, bem-vindo. oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui em mais uma iniciativa do ProConecta. Eu viajo o mundo buscando notícias tecnológicas, mas quando a gente faz aqui no Vale é especial, né? Muito bom, isso aí. E aí, quero começar contigo já, começar com tudo, assim, com uma Vamos. pergunta. Você acompanha tecnologia há muitos anos. Em que momento a IA deixou de parecer ficção e passou a interferir diretamente na criação humana? A gente precisa entender que a inteligência artificial não é um conceito novo, isso já é usado há muito tempo, por exemplo, na indústria, na indústria do cinema mesmo. Quando você teve a gravação de Senhor dos Anéis, você tem aquelas batalhas épicas que aconteceram lá, você não tinha uma estrutura para fazer aquela cena. Então foram desenvolvidos algoritmos, foi desenvolvido um programa de computador para você rodar aquelas sequências de imagem. Então, apesar de se achar e de se estar na pauta das pessoas inteligência artificial recentemente, mas isso já é discutido e já existe e usado há muito tempo, né? A gente usava, por exemplo, o GPS. O GPS usa um algoritmo de inteligência artificial para fazer isso. Acontece que há 2 anos a OpenAI, que é uma meio fundação, meio empresa, muito difícil definir a OpenAI, ela trouxe ao mercado um jeito novo de usar a inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência artificial em que a gente conversa com a inteligência artificial. Então, basicamente, e também eu acho bom a gente falar isso para desmistificar algumas coisas, né? Quando a gente fala inteligência artificial, na verdade é um algoritmo matemático. E ele é um Uhum. algoritmo matemático probabilístico em que ele vai dar melhor resposta linguística baseada numa fórmula matemática. Então, quando eu falo, por exemplo, o céu é, a probabilidade da próxima palavra ser azul é muito grande, 99%. Então, ele vai Uhum. usar essa probabilidade de tudo que ele estudou. Também muita gente não sabe, mas chat GPT, o PT vem de pré-trained, então essas IAs, elas aprendem antes. Hoje elas têm uma pesquisa em tempo real, mas o grosso do conhecimento elas aprendem antes. E aí depois eles usam nesse algoritmo. Então, a OpenAI veio com essa solução. O Google já trabalhava com uma solução interna, mas eles tinham alguns receios de lançar. E aí então eles lançaram logo em seguida o Bard, que acabou depois virando o Gemini. Então dá para dizer que nesses últimos 2 anos aí a generativa acabou entrando mais na pauta. Sim. E aí, diante dessa explicação, que é importante, né, trazer esse contexto, talvez o público que nos assiste agora não seja tão aprofundado assim para ter esses termos à mente e entender um pouco mais sobre, né, essa ferramenta, né, o uso mesmo da inteligência artificial. É, diante de tudo isso, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma revolução tecnológica ou uma revolução cultural? Eu acho que uma coisa é intrínseca à outra, né? Se a gente pensar no surgimento dos meios de comunicação de massa, que foi com Gutenberg, quando ele criou a prensa de Gutenberg, né? A prensa de Gutenberg era um carimbão que o primeiro livro feito em massa foi uma Bíblia. Então ele colocava as letrinhas numa forma e aí carimbava aquela folha de papel. E aí, pela primeira vez, antes disso, a gente tinha os escribas que ficavam nos scriptoriums escrevendo. Então ele ia fazer uma Bíblia, ele pegava uma Bíblia e ficava copiando. Era muito difícil você disseminar conhecimento. Com a prensa de Gutenberg, a gente começou a ter uma possibilidade de ter uma disseminação de conhecimento maior. Não à toa a gente pega filmes, por exemplo, A Bela e a Fera, quando vai mostrar que a Uhum. fera ela é rica, você tem uma biblioteca para demonstrar a Sim. riqueza, né? Então, foi um período em que você deter conhecimento impresso em livros era sinônimo de riqueza. As peças, filmes, teatros, literatura dessa época, quando vão falar das pessoas ricas, vai ter uma biblioteca em algum lugar. E evidentemente que isso mudou a cultura das pessoas. Uhum. Aí depois a gente teve os irmãos Lumière na França, que criaram o cinema. A gente tem aquela cena do trem chegando
na sala de cinema e as pessoas correndo com medo, porque achavam Aham. que o filme ia entrar lá. E aí depois você vai tendo surgimento do telex, rádio, a fotografia que veio antes do cinema, evidentemente. Depois a gente vai ter o surgimento da TV, aí mais recente, vamos dizer assim, e depois da internet. Todos esses avanços tecnológicos, eles também têm impactos culturais. Então a É. gente pode dizer que, McLuhan até dizia, né, que o meio é a mensagem. Então a comunicação humana ela é intrinsecamente ligada à inovação tecnológica. Uhum. E uma coisa vai mudando a outra, né? O homem muda a ferramenta muda o homem. Então a gente vai tendo esses saltos tecnológicos e também saltos culturais. Sim, com certeza. Bacana. E assim, o que que mais te impressiona e também pode te preocupa nesse sentido da IA generativa, por exemplo? Que esse é o nosso maior avanço que a gente está tendo agora nos dias atuais. Muito aliás, dos avanços que a gente tem também, como robótica, como até a ciência quântica, a gente também precisa um pouco dessa expertise, dessa condição que a IA dá de como uma ferramenta para também tornar esses outros avanços tecnológicos possíveis, correto? E aí, nesse sentido, o que que te preocupa e o que que também te chama atenção? Eu acho que a gente tem que se preocupar de uma maneira geral com o letramento digital das pessoas, né, para que elas entendam como essas ferramentas funcionam. Quando a gente está gravando esse podcast, é um período quase de pré-campanha eleitoral, Uhum, e a gente vai ter, por exemplo, muita disseminação de desinformação utilizando esse tipo de ferramenta, né? Então eu vou poder ver um candidato à presidência da República fazendo uma coisa que ele nunca fez e uhum, falando uma coisa que ele nunca falou, mas com o mesmo rosto e a mesma voz. E uma parcela importante da população não tem nem acesso a essa discussão que a gente está tendo hoje aqui. Então, são uhum, pessoas muito vulneráveis. E ela vai falar assim: olha, mas isso aqui está em vídeo, eu estou vendo, não é mentira. Mas uhum, foi criado usando uma ferramenta. É claro que, assim, de uma maneira geral, toda ferramenta ela é inerte, né? Eu tenho fogo, que é uma tecnologia, eu posso usar ele para esquentar minha comida ou para fazer uma bomba, para matar alguém. Né? uhum, Então, o fogo ele é ali inerte, depende do uso que eu vou fazer dele. E a inteligência artificial também é a mesma coisa. O problema é que a gente não tem esse aculturamento desde o. E aí a gente tem problemas de formação no ensino básico, de entender mesmo sim. leitura de noticiário. Uhum. é, Interpretação de Exatamente. texto, redação, né? Então, assim, que também é muito preciso, necessário quando você vai manusear uma Sim, ferramenta de inteligência artificial, porque afinal de contas, todas elas você precisa dar um comando. sim. Você precisa entrar com esse prompt para ela poder funcionar e dar o resultado que é a sua expectativa, né? Vamos dizer assim. Se a pessoa não tem ali, talvez, uma boa interpretação de texto, não tem uma boa redação, muitas vezes ela vai conseguir alcançar um resultado, mas não necessariamente um resultado que está alinhado à expectativa dela, né? Sim, e também a gente precisa entender que, de uma maneira geral, as pessoas elas passam por um processo educacional que hoje ele é muito de poucos recursos, assim, Uhum, né? defasado. Exatamente, a Uhum, gente não tem esse acompanhamento todo do ensino e também não tem uma discussão na sociedade muito forte sobre o que a gente está ensinando para as crianças, né? uhum, Por exemplo, a gente fala de celular na sala de aula, né? Agora está proibido, não pode ter, essas coisas todas. é, Só que aí você começa a fazer alguns questionamentos, que mas a escola rica, o aluno vai chegar lá, vai ter um notebook, ele vai ter aula uhum, com holografia, aula 3D, né? E o nosso aluno da rede pública, giz e lousa. Aí, quando chegar lá na hora do mercado de trabalho, o que que esse diferencial tem? Então, hoje eu tenho colégios em São Paulo que ensinam inteligência artificial para as crianças desde as primeiras séries, e uhum. eu tenho criança aprendendo com giz e lousa numa casinha de sapê que nem parede tem direito no interiorzão aí do Brasil. Então, Sim. isso cria uma segregação que ela é informacional e também social muito grande e faz com que Uhum, as pessoas acreditem muito nessas ferramentas, né? Eu falei da questão probabilística, as inteligências artificiais têm um efeito que a gente chama que é delírio, que sim. é quando ela dá uma resposta muito idiota para alguma coisa. Então, por exemplo, eu falei, né, o céu é azul. Mas vamos supor que hipoteticamente o céu de Marte seja vermelho
e eu queria falar que o céu de Marte é vermelho. Só Uhum. que como a probabilidade de céu é azul ser muito grande, ele vai me dizer que o céu de Marte é azul, Uhum. mesmo não sendo vermelho, porque eu mesmo já fui pesquisar meu nome lá numa das IAs, tinha 3 Uhum. cargos lá atribuídos para mim que eu nunca trabalhei na empresa, nem no lugar, nem Aham. nada. Então, assim, quando a gente começa a entender a limitação dessas ferramentas, qual é o impacto delas e como elas funcionam, a gente fica um pouco mais protegido. E aí eu acho que isso é bacana. Mas, Uhum. por outro lado, a ferramenta também nos empodera muito, no sentido de que, por Sim. exemplo, eu posso ter uma comunidade mais popular, de recursos escassos, e lá tem um empresário que ele nunca ia conseguir contratar um designer, porque ele não tem condições de fazer aquilo. E Uhum. hoje ele consegue lá na internet digitar um prompt e ter uma artezinha. É É. uma artezinha simplesinha, com algumas Com limitações, é, mas ainda assim melhor do que nada. Então, é. na mesma moeda que a gente tem esses desafios, a gente tem ganhos muito interessantes também. Sim, com certeza. E nesse caso, a inteligência artificial cria ou reorganiza referências humanas? Eu acho que ela faz de tudo um pouco, né? A primeira, evidentemente, são as referências, porque ela tem tudo, né? Como se ela estivesse aprendendo todo o Uhum. conhecimento humano. E quando eu era pequeno, não sei a idade de quem está assistindo aqui esse podcast, a gente tinha a Barça. Uhum. A Barça era uma assinatura que você fazia, daí você recebia uma enciclopédia em casa e você ia fazer o trabalho de escola, por exemplo, como é a clorofila. Uhum. Aí a professora falava, você pegava a Barça, daí você pegava uma folha de almaço, colocava 2 dedos antes para fazer o parágrafo que a professora ensinava, e aí copiava o que estava lá na Barça sobre a clorofila. Então, a É. Barça para a gente por muito tempo foi um catalisador de conhecimento. Sim, A gente teve a Biblioteca de Alexandria, que também teve essa intenção de catalisar importância. todo o conhecimento da humanidade. Aí depois a gente teve a Wikipedia, que era uma enciclopédia colaborativa, que também tinha problemas, mas também era o referencial. E agora essas ferramentas estão captando tudo e transformando num grande bancão de dados de informação. E é claro que com Sim. a nossa capacidade humana infinita, criativa aí, a gente não só vai acessar esses dados, como vai remixar eles. Uhum, com certeza. Eu acho bacana que você sempre contextualiza, você traz um pouco da história do que a gente teve na humanidade, na sociedade, e até os dias atuais. Porque realmente a evolução ela não parte ali do zero, né? A IA não está começando agora, ou toda essa revolução tecnológica, cultural que a gente está vivendo, não é só de agora, né? Ela vem vindo, a gente vem sofrendo ondas de mudanças ao longo dos anos que vão fazendo culminar para isso, né? Então, acho isso importante quando você traz, divide isso com a A gente. gente tem essa tendência de olhar o momento, né? Falar assim, isso É. está acontecendo agora, é revolucionário. Mas quando a gente descobriu o fogo foi revolucionário, quando a gente Uhum. descobriu a indústria de produção em massa foi revolucionário também. Todos É, eles impactaram a humanidade. Então a gente está vendo mais um momento, mas não é nada. Quando a gente estica a história da humanidade, a gente teve outras revoluções também, a gente só está vendo sim. mais uma. É verdade. Talvez uma das grandes revoluções, porque ela está mexendo bastante, né? Tem bastante impacto na sociedade, não só com questão de conhecimento, mas também como você trouxe, questão de divisão mesmo econômica, né? Aumentar aí o espaço que a gente tem entre os mais ricos, os mais pobres. Então a gente tem um debate muito mais amplo quando a gente pensa nesse sentido, né? Até eu queria trazer uma curiosidade, não sei se você chegou a ver. Mas esses dias eu li muito rapidamente que os, os CEOs dessas grandes big techs, né, dessas empresas de inteligência artificial, hoje em dia não querem que os filhos usem inteligência artificial, né? E a gente, em contrapartida, está colocando também inteligência artificial nas escolas. É um debate que a gente precisa amadurecer também na sociedade, né? Sim, inclusive alguns desses CEOs aí, eles têm bunkers que são feitos em áreas isoladas aí com todos os recursos, porque há uma teoria de que tudo isso possa colapsar a sociedade. Uhum. E isso acontece, e aí assim, sem alarmismo, é só uma possibilidade Uhum. aventada, que é a gente viveu muito tempo o padrão do capitalismo em que eu produzo coisas e aí ganho dinheiro para produzir essas coisas e compro coisas. Uhum. Só que se eu tenho uma fábrica, uma indústria que ela está operando, por exemplo, 100% com robôs ou sem gente,
eu não tenho gente trabalhando. E se eu não tenho gente trabalhando, eu não tenho gente recebendo. E se eu não tenho gente recebendo, quem vai comprar o que está sendo produzido pelos robôs? Sim. Então você acaba entrando num paradoxo do capitalismo que ele vai fazer você pensar, falar assim, agora, o que que eu vou fazer com essas pessoas que não estão mais envolvidas É. Será nesse que vai ser processo? sustentável ao longo A gente está a aqui no longo Vale do prazo? Paraíba, né, uma região que já foi muito tempo industrial. Uhum. É, na minha adolescência, quando uma pessoa conseguiu um curso no Senai, ia trabalhar numa montadora como soldador, Sim. fazia festa. Eu tive um amigo que passou no Senai, fizeram uma festa como se fosse uma festa de aniversário. O pai soltou fogos Uhum. de artifício, porque o pai dele trabalhou na indústria, o avô trabalhou na indústria, e era o sucesso que o filho ia ter trabalhando na indústria também. Uhum. Uma indústria chegava aqui no Vale do Paraíba, eu não sei o número exato, mas talvez contratar 5.000 pessoas. Sim. Quando a Volkswagen chegou aqui, né? A Volkswagen tinha um clube maravilhoso, nem sei se tem ainda o clube, mas tinha um clube maravilhoso lá, uma área Uhum. enorme. Então, imagina a quantidade de pessoas que não orbitava por isso, né? Hoje, se Uhum. chegar uma indústria aqui no Vale do Paraíba, se para a indústria, eles chão de fábrica, contratar 100 pessoas, 200 é muito. A gente tem fábrica aqui na região que eu já fui visitar que não usa nem 100 pessoas na linha de Uhum. produção, né? Porque já é Interessante. tudo automatizado, informatizado. Então, você precisa pensar outros caminhos. Eu acho que São José dos Uhum. Campos ainda teve uma iniciativa interessante, que foi o Parque Tecnológico, onde foi realizado o último evento, que Uhum. conseguiu trazer um pouco de inovação para a cidade. A gente olha para a cidade de São José dos Campos, você vê um ônibus elétrico, parque Smart tecnológico. City, né? Exatamente. Uhum. Mas normalmente, quando você pega uma cidade igual São Bernardo do Campo, que era muito industrializada também, a Uhum. vizinha Jacareí aqui, que não tem indústrias tão grandes quanto São José dos Campos, a gente vê que são regiões que têm mais dificuldade de lidar com essa desindustrialização. E Uhum. aí isso traz impactos para a sociedade que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Sim. De uma maneira geral, você ser empoderado com tecnologia já te dá uma vantagem competitiva. Mas, por outro Sim. lado, eu acho que algumas atividades ainda vão ser importantes com o ser humano. Eu Uhum. sou jornalista, né? Muita gente pergunta para eu tenho um curso de inteligência artificial para jornalista. Aí tem muita gente que fala assim: "Ah, Armindo, o robô não vai substituir o jornalista?" Uhum. Talvez boa parte. Então, se eu tenho um jornal e eu quero fazer uma matéria com 5 dicas para não ser roubado no bloquinho de carnaval, o robô vai Uhum. escrever aquilo muito fácil. E Sim. eu já fiz o teste, a matéria ficava muito boa. Se eu fosse editor de jornal, eu publicaria com certeza. Uhum. Agora a IA não vai criar duas perninhas e dois bracinhos e vai lá no bloco de carnaval entrevistar a Dona Maria, que teve o celular Exato. furtado, né? Exatamente. Então, o jornalista deixa de ser essa pessoa que estava muito na redação, por uma série de fatores, essas coisas todas, e começa a mostrar o diferencial dele de estar naquele lugar narrando porque humano conecta com humano, né? Uhum. Então, você ter um humano lá que está contando a história que está acontecendo vai fazer a diferença. Enquanto aquela notícia que já é trivial, assim, trabalho com jornalismo há muito tempo, você vê matéria do Dia das Mães. Uhum. As pessoas estão fazendo compra atrasada para o Dia das Mães. É a É. mesma matéria há 20 anos, não muda isso, né? É. Corrida para comprar os ovos de Páscoa. Acaba que as pautas continuam sendo as mesmas em um Exatamente. mundo que está mais diferente, E né? aí, então, Um para o contexto robô diferente. fazer isso está muito fácil. Já foram escritas 20 anos de matéria sobre o Dia das Mães, então ele Uhum. já aprendeu sobre isso, né? É. Agora aí, entender a nova mãe, conversar com ela, conversar com as pessoas, olho no olho, contar histórias, isso ainda é muito do ser humano. Então a gente vai Uhum. vendo isso em várias outras áreas em que o ser humano ele vai acabar sendo mais valorizado. Então eu vou passar um orçamento e vou falar, olha, se você quiser, por inteligência artificial custa tanto. Agora, se você quiser que humanos façam, vai custar muito mais caro, É. porque a inteligência dos humanos vai ser muito mais cara para ser usada. Então, Com certeza. eu acho que a gente tem essa mistura aí. Enquanto a gente já está tendo uma perda no mercado de trabalho, essa preocupação toda com o futuro, inclusive nessa hipótese de colapso social que eu falei, Uhum. por outro lado, também você tem uma série de oportunidades para que seres humanos façam coisas de seres humanos. Para ilustrar bem isso que eu estou te falando, eu lembro Uhum. uma vez que eu fui numa fábrica de celular e tinha uma funcionária que ela pegava uma caixinha, virava e colocava ali. Virava uma caixinha e colocava ali. Aí eu pensei, né? Mas é muito fácil trocar isso por um robô. Um robô, né? E a outra coisa que eu pensei mas será que um ser humano foi feito para fazer isso? Né? Com Uhum. toda a capacidade humana que a gente tem,
de raciocínio, Exatamente. de, né? Só ficar trocando caixa de lugar. É claro que ela é uma discussão que ela é aparentemente simples, mas não é, porque aquela pessoa está trabalhando, ela precisa daquele dinheiro Uhum, para sim. fazer isso. Então é muito fácil eu falar assim, troca essa pessoa por um humano, mas o que que eu faço com essa pessoa? Uhum. Mas quando a gente começa a discutir o que fazer com essas pessoas, aí acho que a discussão fica mais rica. Sim, com certeza. E até você estava já pegando esse gancho dessa nova pergunta que eu gostaria de fazer aqui, de colocar na roda aqui para a gente conversar. Estamos entrando em um novo estágio de imaginação ou em um novo estágio de automatização? Então, agora você trazendo esse exemplo da pessoa fazendo esse movimento todo dia, repetitivo, da caixinha. E a gente ou move ela para um outro local que ela vai precisar desenvolver-se, vai precisar utilizar suas faculdades mentais, o seu raciocínio, sua lógica para pensar de uma forma mais estratégica, mais inteligente até, do que só ficar nesse, né, puramente operacional da mudança da caixinha, né? Realmente são argumentos e diálogos que a sociedade precisa ter, porque em um determinado momento a gente sabe que os robôs vão acabar substituindo, muita coisa já vem sendo compartilhada, tanto na mídia também. Você que cobre, né, jornalista de tecnologia, você com certeza tem muito mais exemplos de coisas vindo até da China, por exemplo. Uhum. A gente está vendo que a China está bem, assim, bem Sim. mais avançada nessa questão tecnológica, né? Muito mais do que a gente aqui. É curioso ver, inclusive, as notícias que vêm de lá, né? Que a gente fica até, assim, entusiasmado de falar, poxa, eu quero ir lá ver se como que isso está acontecendo, se está acontecendo mesmo. Porque são tantas facilidades, mas em contrapartida a gente também tem as dificuldades. Mas, por exemplo, eles estão num caminho que eles estão conseguindo guiar. Parece que pela mídia tá fazendo sentido, né? Eu não sei como que é lá no dia a dia da pessoa local, né? Que vive ali, né? Eu acho que isso que você está falando é muito importante. A gente precisa ter muito cuidado e filtrar muitas informações que vêm também. Que a Uhum. gente vê lá na internet aquele robô fazendo atividades, né? Uhum. E outro dia eu vi um robô que ele estava arrumando caixas numa expedição. E ele pegava a caixinha, colocava do outro lado, um robô humanoide, essas coisas todas. E eu fiquei pensando, mas será que o custo desse. Porque o empresário vai fazer essa conta. Sim. Será que o custo desse robô ainda não é mais alto do que colocar alguém para fazer aquilo, né? Quando você coloca um robô numa linha de produção de forma autônoma, você tem uma série de problemas. É diferente de você programar um robô para fazer coisas pré-determinadas. Então, acho que a gente tem a Uhum. promessa desses robôs fazendo mais coisas, acho que vai acontecer em algum momento, mas por enquanto eu acho que a gente tem muita promessa, assim. Não acho que Uhum. é uma coisa que seja tão simples de resolver, principalmente por causa da complexidade humana. A Uhum. gente tem visto, inclusive, algumas demonstrações de robô que depois você vai olhar a fundo, você vê que tem um operador atrás, Sim. fazendo, ele tem uma operação remota. Então, assim, Ainda precisa de um humano exatamente. conduzindo ali, manuseando Tem ele. uma história disso que eu acho maravilhosa. Um supermercado nos Estados Unidos de uma marca grande, Uhum. ela desenvolveu um método que você não precisava passar no caixa eletrônico, no Sim. caixa final. Você simplesmente pegava o produto, colocava no cesto e ia embora e debitava isso do seu cartão. Sim. Aí depois descobriu-se que era um mão de obra indiana baratíssimo que ficava assistindo as câmeras As e colocando. câmeras. A pessoa pegou um todinho, então coloca aí $3. Voltou o todinho, tira os $3. E aí isso daí era para inicialmente ser de 3 a 4% da medição, mas antes desse supermercado fechar estava em 70%. Então eu só estava Uhum. com seres humanos de mão de obra barata fazendo um negócio, fazendo de conta que era uma inteligência artificial Exato. fazendo. Então a gente ainda tem muito tempo para desenvolver essas tecnologias. Sim, é curioso isso, né? Que eu tive essa oportunidade de ter essa experiência lá, né, nos Estados Unidos. Realmente, a gente passou, colocou tudo no carrinho e só que a gente acabou desistindo da compra. Mas a compra acabou caindo no cartão, Né? né? Ou seja, também tem falhas nesse processo. Ou seja, talvez quisesse entender que isso faria sentido, e eu acho que até é legal, faz Uhum. sentido, porque muitas vezes a gente não quer parar ali na fila do caixa,
ficar ali 15 minutos numa fila de caixa, sendo que está passando a compra da Sim. outra pessoa, enfim, né? A gente tem tanto recurso, tanta modernidade. Hoje em dia, a gente ainda vive nessa condição de ainda ter filas para passar num caixa de supermercado. Mas depois a gente teve esse susto que realmente não estava lá, o carrinho ainda estava no cartão da empresa lá, né? Que a gente Sim. acessou e viu que ainda estava para ser cobrado. Depois acabou saindo, acho que eles viram Uhum. que realmente não foi efetivado nenhum pagamento e acabou saindo. Mas, ou seja, tem muito mais aquela questão do amadurecimento, né? Entender se a tecnologia chegou no momento certo para também poder lançar. Porque hoje em dia, essa rede, por exemplo, acabou fechando as portas, né? Estão fechando as lojas, tirando aí do mercado. Enfim, para você o futuro é inspirador ou inquietante? Eu acho que é sempre inspirador, né? Eu falo que eu não quero ser essa pessoa que acorda de falar assim, o mundo está mudando e eu não pertenço a ele, né? E isso vai acontecendo de uma maneira natural. E a gente tem que se policiar, né? Tem que abraçar e tem que entender os benefícios. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas antigamente era melhor, porque a gente não fazia essas coisas. Só que antigamente a gente morria mais, tinha menos diagnóstico de imagem na medicina, tinha mesmo menos conhecimento sobre doenças. Então, Uhum, é muito difícil a gente pensar como um futuro. É claro que se você vai olhar alguma coisa específica, fala assim, mas piorou nisso aqui. Sim, mas uhum, quanto que eu ganhei em cima disso, né? Então agora a uhum. gente vai ter a inteligência artificial muito em breve analisando exames com uma eficiência maior do que o ser humano poderia ter, né? Verdade. Desenvolvendo novas estruturas, novos programas de computador de um jeito que o humano não desenvolveria. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que muito em breve a gente vai começar, por exemplo, a ver cura de doenças que antes eram Uhum, incuráveis. Então, acho que não tem como isso não ser inspirador para a gente. legal. Agora vamos trazer um pouco para o contexto do Vale e região de novo, porque assim, o Proconecta nasceu realmente da intenção de trazer esse conhecimento que a gente tem aí espalhado pelo mundo para ficar mais acessível, principalmente na nossa região, e potencializar a nossa região como realmente esse ecossistema que consegue, inclusive, atender aos mercados internacionais, enfim, fazer crescer, movimentar aqui e trazer crescimento, prosperidade aqui para as pessoas do Vale, né? Então, por isso que a gente tem esse Uhum. propósito de trazer esse conteúdo rico para cá. Pensando na perspectiva do Vale do Paraíba e região, é, como que você encara, como que você está acompanhando as notícias, você como jornalista, o que que você está imaginando num futuro aí a curto prazo para a região? Eu acho que a região tem uma bênção e uma maldição que é a proximidade com a capital, né? Então eu vejo que ainda muitas coisas de tecnologia e inovação ainda ficam muito dependentes de São Paulo. E é evidente, São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina, um polo Uhum, tecnológico natural, eu acho que isso faz parte, mas eu já morei em Ribeirão Preto. E uhum, Ribeirão Preto, lá tinha faculdade de medicina, e muita pesquisa nessa área. Como Ribeirão é um pouco mais longe da capital, algumas coisas eles tiveram que desenvolver uhum, por ali, né? E a gente tem, você pega Campinas, por exemplo, você pega o mercado publicitário de Campinas e de grandes marcas que tem lá, mesmo você comparando IDH, quantidade de habitantes, Campinas, São José dos Campos, você vê uma discrepância ainda muito grande em relação a isso. Então, uhum, o Vale do Paraíba tem mil maravilhas, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que que eu não moro para São Paulo, eu falo por causa da Serra da Mantiqueira, né? uhum, Você poder atravessar a Dutra, ver a serra, ver os... quando eu estudei na Univap, a gente tinha os melhores pôr do sol, assim, no Urbanova, então a gente tem coisas muito maravilhosas aqui no Vale. E a gente tem grandes polos de inovação, o Parque Tecnológico que eu falei, o DCTA, a sim, Embraer, que naturalmente são polos de inovação, mas essa inovação eu acho que ela ainda não é tão dispersa. Eu acho que uhum, falta mais a gente ter essa cultura inovadora e esse espírito de buscar mais coisas, de tentar fazer coisas aqui pelo Vale do Paraíba. Eu acho que isso seria um grande uhum, diferencial. E acho que passa pela sobrevivência do Vale mesmo, porque, como a gente falou, essa dependência da indústria ela é muito ruim. Então, quanto mais o Vale investir em tecnologia, inovação,
E também, a gente falando do Vale do Paraíba, turismo, né? Litoral Norte, Serra Sim. da Mantiqueira, você vai para a indústria criativa, a gente tem muita possibilidade. Eu acho, por exemplo, que a gente tem uma possibilidade muito grande de ter um polo audiovisual aqui no Vale, do Uhum. Paraíba. Você tem aí os grandes streamings, né? Netflix, HBO, que está no processo de compra, a própria Disney, que tem demandas de produção nacional e que ficam ainda muito centralizadas em São Paulo. Mas aqui no Vale a gente tem mão de obra de audiovisual maravilhosa, tem editores aí Sim. que assinam grandes filmes nacionais, tudo, mas Uhum. faltava a gente ter um polo para desenvolver isso aqui na região. Então eu acho que temos muitos ganhos, acho que é uma região muito privilegiada nesse sentido, principalmente por conta das decisões que São José dos Campos, que é a capital da metrópole, vamos dizer assim, né, É, do Vale do Paraíba, tomou, mas acho que a gente tem muita coisa para crescer. legal, bacana. E assim, os novos estágios da criação dependem mais da potência tecnológica, como a gente estava falando, ou da capacidade humana de produzir sentido em meio ao excesso de informação? Eu acho que a tecnologia ela é uma extensão, né? Então a gente está Uhum. falando de coisas regionais, né? Então talvez uma produtora aqui de São José dos Campos talvez não conseguisse fazer uma cena cinematográfica igual Hollywood, Uhum. porque você depende de capacidade computacional muito grande, equipamentos, e aí você importa isso em dólar e acaba custando caro. E daqui a pouco uma pessoa, um criador de conteúdo aqui do Instagram, está criando uma cena que tem meteoros caindo e um chão abrindo buraco, uma coisa assim, Uhum. que ele só foi lá na internet, digitou um prompt e aquilo aconteceu. Então isso acaba empoderando muito a gente. Então, evidentemente, quando a gente trabalha com criação, artes, audiovisual, cinema, essas coisas todas, o orçamento e a capacidade técnica que eu tenho é um limitante para minha criatividade. Uhum. Eu lembro uma vez que eu participei de uma reunião que o pessoal estava falando assim, não, a gente vai para Nova York, aí mostra uma capa de jornal lá do New York Times e faz não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí chegou o cara do dinheiro e falou assim, ó, a gente vai mostrar uma arte da Aham. capa do New York Times aqui do Brasil. Ninguém vai gravar lá fora. Então, limitou a criatividade de todo mundo. Ah, Então, hoje você ter ferramentas que expandem essa criatividade, eu acho que são muito mais interessantes do que limitadoras. legal. Mas isso traz uma outra questão, né? Por exemplo, no South by desse ano, no SXSW, teve uma discussão sobre a autoria na era da IA. Então, assim, né, tiveram várias vozes alertando sobre essa terceirização da imaginação e para as máquinas criando essa dependência cognitiva, né, dessa escassez, dessa próxima escassez que não será de informação, mas de fato sentido. Como que você vê essa tendência que foi falada no South by? Eu acho que essa é uma discussão muito mais sobre capital do que sobre intelectual. Uhum, Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um Michael Jackson, que tem um monte de coisa gravada dele, tá um filme fazendo sucesso aí enquanto a gente está gravando esse podcast. No futuro eu poderia reviver o Michael Jackson utilizando inteligência artificial uhum, para novas gerações, essas coisas todas. Mas o que vai emperrar isso? Não é a tecnologia vai trazer isso. O que vai emperrar é quanto a família dele vai ganhar em cima disso. Existem algumas tecnologias que não têm mais freio. Então, na verdade, o que a gente vai ter que discutir é como as pessoas que criam conteúdo vão ser remuneradas, uhum. e essa é uma discussão importante, e como essas IAs vão usar essa remuneração. Mas que elas vão usar, vão usar. Não, Sim. é um cenário que não tem mais como frear. Não E tem agora, então, disputa. agora a gente vai ter que ver como vai fazer isso. Teve uma cantora famosa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas Uhum, recentemente ela entrou na justiça e deixou claro que ela proíbe que as ferramentas usem a voz dela, a música dela, inclusive quando ela sim. morrer. Aqui Uhum, no Brasil a gente não tem legislação para ter um direito de morrer digitalmente. É tudo muito nebuloso, assim. sim. Então, Tanto que foi um tema muito eh, crítico na questão quando a Volkswagen lançou aquele sim, comercial que fez a mãe e filha cantando juntas, né? Elis Regina e Maria Rita, né? sim, seu exemplo é ótimo. E aí, mais uma É, vez, o que viabilizou isso? O dinheiro que é, a família recebeu, porque a tecnologia já estava lá.
Então, acho que essa é uma discussão muito mais de capital e como que as pessoas vão Uhum. ser remuneradas do que se vai acontecer, porque vai acontecer. Vai acontecer, né? Agora, também você acredita que acontece o risco da homogeneização dessa criatividade? Ou como que você enxerga isso? Porque, por exemplo, a IA, ela pode te dar a possibilidade de você criar aquilo que você pedir, mas será que ela não vai criar ali, soar tudo igual? Ou você acha que ela vai conseguir, as pessoas vão conseguir diferenciar também utilizando as ferramentas de Eu inteligência acho que artificial? mais uma vez a gente cai nessa discussão dos meios de comunicação de massa, porque eu vou ter, por Uhum, exemplo, 50 varejistas que vão ter um cartaz muito parecido com a promoção do Dia das Mães. uhum, Mas se eu tiver mais dinheiro para ter um designer, eu vou ter o dinheiro, eu vou ter esse designer diferenciado. uhum, Então vai acabar que vai ter uma segmentação entre pessoas que não têm acesso e vão ter coisas iguais, e se eu quiser diferente, eu vou ter que pagar por isso. Esse é um ponto. E outro ponto é, eu sou péssimo em design, assim, péssimo. uhum, De colocar um quadradinho, um coraçãozinho numa imagem, vai sair tudo desproporcional. Um designer experiente, um editor de vídeo experiente, ele tem uma coisa que nenhuma máquina tem, que é o olhar e a proposta estética dele. uhum. Então, quando ele senta para editar um vídeo, quando ele senta para editar uma imagem, ele tem uma intenção. Então, eu tive o ano passado em Los Angeles, num evento chamado Max, que é da Ah, Adobe. sim. É um dos Uhum, maiores eventos de criatividade do mundo e que, uhum, assim, os mega profissionais da Adobe mostraram. Falaram, vou dar um prompt aqui, vou transformar. E aí o cara fez uma ilustração maravilhosa, assim, de cinema. Me coloca lá com o mesmo equipamento, com a mesma ferramenta, tudo, eu vou fazer uma casinha com uma fumacinha em uhum, cima, assim, né? Então, é, vai muito também dessa intencionalidade de quem está usando a uhum. ferramenta, essa proposta estética, esse olhar diferenciado ainda vai continuar sendo do ser humano. Legal. E assim, a gente está caminhando para os finalmentes, né? Mas antes de te agradecer, de fazer o nosso final aqui, eu queria fazer com você um ping-pong rápido, Vamos lá. né? Aí eu vou fazer as perguntas e aí você fala o que que você escolhe, tá? Livro ou prompt? Livro, Criatividade humana ou híbrida? criatividade humana, IA como ferramenta ou coautora? ferramenta, Velocidade ou profundidade? profundidade, Texto humano ou estético ou texto sintético? sintético, Curadoria ou criação? criação, Imaginação ou automação? imaginação, Algoritmo ou repertório cultural? repertório cultural, Otimismo ou cautela? otimismo sempre. Maravilha. Aí é muito bom. A gente fecha esse ping-pong. É bom entender que todas as respostas praticamente aí que você deu trouxe para o humano, né? Para cada vez mais a gente ter essa questão da conexão, da atividade que a gente tem no dia a dia, de poder estar envolvido com as pessoas, né? O próprio Proconecta, por exemplo, traz muito isso, que é a questão de conectar as mentes, né? Para inspirar os negócios. Então, é uma coisa que fica marcante, né? Acho que a gente precisa deixar um pouco. É claro que o uso da tecnologia é essencial para a nossa vida, acho que ela otimiza muito em vários aspectos, mas nada como a gente se conectar com mentes aí interessantes, que a gente possa ter discussões relevantes e que traga isso para a sociedade, né? Muitíssimo obrigada, Armindo. Seja muito bem-vindo sempre. Portas abertas para você. A gente espera te receber mais vezes, tanto no podcast quanto no Proconecta também. Imagina, eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar com vocês. Quem quiser me acompanhar por aí, vendo histórias tecnológicas no Instagram Armindo Ferreira, vai ser um prazer receber todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Maravilha. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem ligados, hein, que a gente vai ter mais coisa por aí.